importante dizer o seguinte, quando a gente fala em humanização, aliás, deixa eu só dar um recado, teve muita gente que entrou nova aí, o pessoal tá dizendo, para deixar de fazer pergunta agora no meio, gente, deixa no final, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Senão a gente não consegue falar direito. Quando a gente fala de humanizar a hora do parto, o momento do parto, o que é o momento do parto? É o momento mais importante da vida de uma mulher. É o nascimento de um bebê. A coisa não deve ser mecanizada, nem no parto normal e nem na cesariana. Não importa se a cesariana foi necessária ou se ela foi a pedido. Essa mulher, ela tem o direito de poder aproveitar o nascimento do seu filho e curtir esse momento e só guardar bons momentos daquele momento. Eu me coloco no lugar daquela pessoa. A minha esposa estava grávida da Júlia, a gente queria fazer o parto normal, infelizmente não foi possível e eu tive que fazer a cesárea na minha esposa. E nem por isso eu deixei que aquele momento fosse menos emocionante e menos especial do que se tivesse sido um parto normal. Quando a gente faz uma cesariana, muita gente fala assim, mas tem aquele pano na frente que tampa, os braços da grávida ficam amarrados. Gente, isso está errado, isso tem que mudar. Não é só porque é uma cesárea que tem que nascer dessa maneira. Normalmente, quando acontece uma cesariana, como a gente procede, o que a gente acha que é o correto de ser feito? Silêncio. A sala de cirurgia tem que estar em silêncio. O bebê tem que nascer ao som da voz da mãe e do pai, que é a voz que ele conhece. Normalmente, se a mãe usou alguma música para fazer um relaxamento durante a gravidez, que conversava com o bebê ao som dessa música, colocar essa música tocando na sala de parto. Conversar com o bebê conhece a voz da mãe e do pai. Tirar o foco de luz cirúrgico de cima do rosto do bebê. Vocês imaginem que se alguém de manhã acende uma luz no seu rosto, você não consegue abrir o olho, já te incomoda. Agora você imagina um bebê recém-nascido, cuja retina é infinitamente mais sensível do que a nossa. A primeira coisa que ele vê na frente é um foco de cirurgia. O quão traumático isso não é? O aspirador de líquido amniótico muitas vezes é colocado próximo do ouvido do bebê. Vocês imaginem o barulho que isso não faz. Imagina um aspirador de pó na nossa orelha. Então, são pequenos cuidados com o nascimento. Na hora que vai nascer esse bebê, abaixar aquele pano que fica na frente do rosto da grávida e deixar com que esse bebê tenha um contato pele a pele com a mãe imediatamente ao nascimento. Vocês não têm ideia a importância que é o contato pele a pele do bebê com a mãe assim que nasce. A primeira pessoa que ele tem que ter contato não tem que ser o médico, não tem que ser o pediatra, não tem que ser o neonatologista, não tem que ser ninguém, tem que ser a mãe. Tem que encostar rosto no rosto, corpo com corpo, ele tem que colonizar com as bactérias da mãe. Isso é muito importante. O cordão umbilical ainda ligado, aguardar pelo menos 3 minutos para cortar esse cordão umbilical. Esses 3 minutos são cruciais para passar pelo menos 150 ml a mais de sangue para o bebê. Para quê? Esses 150 ml a mais de sangue são de células-tronco. Isso garante, para vocês terem uma ideia, previne o recém-nascido de ter anemia até o 3º ano de vida, com o simples ato da gente aguardar para cortar o cordão umbilical. Nasceu, vem direto para o peito da mãe, o braço da mãe solto. Esse bebê vem para o peito da mãe, a mãe primeiro acolhe, para depois a gente cortar o cordão umbilical, para o bebê sentir o mínimo possível esse desligamento da mãe, que o maior trauma psicológico do ser humano é o nascimento. Nós, como a Érica falou no começo, a gente tem formação em neurolinguística, a gente trabalha com isso, a gente estuda o psiquismo fetal. O que é o psiquismo fetal? Tudo que a mãe faz durante a gravidez, todas as emoções que ela tem, como isso pode afetar o bebê de alguma forma até depois do nascimento. A gente que trabalha com isso sabe a importância que é o nascimento, que é o maior trauma psicológico do ser humano. Então, esse primeiro contato é crucial para a gente ter pessoas menos inseguras, para que esse bebê consiga passar por essa barreira, transpor essa transcendência do nascimento de uma maneira mais humana e mais sadio do ponto de vista emocional. É muito importante. E é importantíssimo o contato do bebê com a mãe, até pela flora, né, das bactérias que vão colonizar o bebê, mas também para tentar estimular o aleitamento. Mães que conseguem ficar com o bebê na primeira meia hora de vida e conseguem amamentar, tem muito mais chance de manter o aleitamento materno exclusivo. É claro que logo que nasce, começa a mama encher e sai o primeiro colostro, não vai ser o leite propriamente dito. O leite demora 24 até 72 horas para descer, mas o bebê precisa ter o reflexo, sentir o cheiro, começar a sugar para que ajude nessa pojadura, nesse enchimento da mama com leite. Então é fundamental, é direito de vocês. Conversem com o médico de vocês durante o pré-natal. Saiba como ele trabalha. Uma coisa que
muito que a gente tá lendo, mas por que todo médico faz cesárea? Gente, existem médicos de todos os tipos, assim como existem profissionais de todos os ramos, de maneiras diferentes de agir. Mas o mais importante é ser sincero. Se o médico não tem disponibilidade de horário, se ele não tem uma equipe completa que possa acompanhar o trabalho de parto por 10, 12, 15, 20 horas, não tem problema. O médico ele não é obrigado a fazer o parto normal de uma paciente se ele não quer, mas ele é obrigado sim a ser sincero e já falar desde a primeira consulta do pré-natal. Olha, você faz o pré-natal comigo, mas infelizmente eu não faço o parto normal. Ok, é triste, mas a mulher terá a opção de escolher um médico que faça. O que a gente fica muito chateado, o que tem acontecido demais, é que a gente recebe um monte de e-mail e de mensagens de mulheres que falaram: nossa, meu médico me indicou cesariana, eu não queria. No final eu nem entendi por que foi cesariana. Meu médico agora no final, eu fiz 9 meses do pré-natal, agora na última consulta ele veio falar que não vai fazer o meu parto, só se eu pagar mais. Ou não vai fazer meu parto, só se for cesariana ele vai fazer. Então é importante o quê? Vocês estarem numa equipe que vocês confiam e que vocês têm certeza que o médico vai indicar aquilo que for o melhor para você e não o que for melhor para ele. Por isso a disponibilidade médica. O que a gente fica muito chateado são com as falsas indicações de cesariana. O que a Erika falou tem total razão. Se o médico não quer fazer o parto normal, ele atende pelo convênio, enfim, não tem disponibilidade para ficar lá 10, 12, 20 horas acompanhando o trabalho de parto, ok. A paciente na primeira consulta deve ser informada: olha, eu vou acompanhar o seu pré-natal, mas eu não vou fazer o seu parto, você vai ter como plantonista, porque eu não tenho essa disponibilidade. O que a gente fica mais chateado é aquele médico que diz que vai fazer o teu parto normal, acompanha até muitas vezes os 9 meses, e chega no final, inventam indicações de cesárea que não existem. Uma, por exemplo, gente, é cordão enrolado no pescoço. Exato. Isso não é indicação de cesariana. Muita Pode gente nascer normal. Se tiver 1, 2, 3 voltas de cordão. Muita gente fala: porque o meu bebê estava com o cordão no pescoço, teve que ser cesárea. Gente, isso não é indicação de cesárea. A gente fez um parto normal, foi no carnaval agora, desse ano, começo do ano, de uma paciente nossa, com 3 voltas de cordão no pescoço. E nasceu de parto normal, sem nenhum problema. Isso não é indicação. Isso muitas vezes os médicos acabam utilizando isso como desculpa para conseguir indicar uma cesárea sem necessidade. Tá? Então, tem várias indicações que a gente vê que infelizmente estão erradas por conta disso. Como eu disse, a gente é totalmente a favor do parto normal, deixando bem claro que a gente não é extremista nem de um lado e nem do outro. Nós não somos aqueles médicos que só faz cesariana e nem aquele médico que vai tentar o parto normal a qualquer custo. A gente é a favor da segurança sempre. Sempre. Ou seja, tá tudo bem? Vai nascer mãe, vai nascer o bebê e a mãe vai ficar bem? Ótimo, esse é o melhor tipo de parto. Agora, se está correndo algum risco, não tem por que a gente forçar até o limite para que esse parto seja normal, muitas vezes trazendo consequências sérias para esse bebê. Então, a gente leva até o limite de segurança e quando não for mais possível, aí sim a gente faz uma cesárea. Mas, por atender só a particular, a gente tem um índice alto de parto normal. A gente faz bastante parto normal, graças a Deus. E as nossas pacientes são muito bem esclarecidas. A conexão está caindo. E outra coisa, gente, idade materna não é indicação. Você não pode indicar uma cesárea porque a mulher tem 40 anos, não tem nada a ver. Então, tanto mulheres muito jovens quanto mulheres mais velhas têm possibilidade de parto normal, vamos tentar o parto normal. Então, você não pode indicar, você tem 40 anos e ser cesárea. A gente viu uma pergunta aqui agora. Por exemplo, pela idade vai ter que ser cesárea, ou porque tem a trombofilia que vai ter que ser cesárea, ou porque tem o cordão no pescoço que vai ter que ser cesárea. Então, não é assim. Existem indicações para cesariana. Quando a gente está, por exemplo, pode acontecer da mulher entrar em trabalho de parto, ficar lá 10, 12 horas em trabalho de parto e ter que virar uma cesárea? Pode acontecer. Às vezes o bebê entra em sofrimento, às vezes termina a reserva que ele tem ali de oxigênio para poder ter um parto normal. Pode acontecer. Muita gente perguntou sobre mim, né, o que aconteceu comigo. Eu, na verdade, gente, por defender tanto o parto normal para as minhas pacientes, eu queria muito parto normal, me preparei muito fisicamente para isso, mas uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, vocês têm que ter o seu parto, a preferência pelo parto, mas entender que não depende só da vontade da mãe, depende de 3 fatores. A vontade da mãe, ao quanto esse bebê pode aguentar um
parto normal, então tem casos que entra em sofrimento fetal e não adianta tentar forçar o normal porque pode dar algum prejudicar o bebê, então não dá para ser, e depende da indicação médica. Então você tem que ter o seu parto escolhido, mas estar ciente de que nem sempre aquilo vai acontecer. Então eu sou prova viva disso. A Júlia nasceu prematura, com 35 semanas eu fiquei internada por trabalho de parto prematuro, a minha bolsa rompeu e eu entrei em trabalho de parto. Eu queria muito normal, eu fiquei 5 horas em trabalho de parto, porém a Júlia não aguentou as contrações, começou a fazer o coração dela oscilar demais, fez taquicardia fetal, com sinais de sofrimento fetal, e aí acabou sendo uma cesariana de emergência. Se eu fiquei chateada, na hora, claro, eu falei, nossa, eu queria tanto parto normal, mas na hora o que eu mais me preocupava era o seguinte, eu queria minha filha bem, não estava nem me preocupando comigo, eu queria que ela estivesse bem. Então, no meu caso, foi uma cesariana com indicação por sofrimento fetal. E eu não me sinto menos mãe do que isso, e nem acho que as mulheres que não conseguiram ter um parto normal têm que se sentir menos mãe. Muito pelo contrário, a mãe é aquela que ama, que cuida, que cria, que dá amor, independente do tipo de parto. Se foi normal, se teve anestesia, se não teve, se teve episiotomia, se não teve, ou se foi cesariana ou se foi adotado. Então, mãe é muito além do tipo de parto. Quando a gente fala do tipo de parto, o que a gente tem que ter em mente, o que a gente prepara nossas pacientes é o seguinte: vocês estão indo para o nascimento do filho de vocês, é o nascimento de uma vida, e não para um parto normal ou um parto cesárea. Não importa se vai acabar nascendo de parto normal ou se vai virar uma cesárea. O que importa é que é o nascimento de uma vida e que é para ser o momento mais importante, mais emocionante e mais especial da vida de vocês. É isso que tem que ter em mente, mais nada. Se estava tentando um parto normal e não deu certo e virou uma cesárea, ok, você tem que confiar no seu médico para saber que se ele indicou, foi necessário, mas esse momento não tem que ser menos emocionante do que se fosse um parto normal. É isso que a gente tem que ter em mente. Muita gente me perguntou, estou vendo aqui mensagens sobre fórceps. Se o fórceps é necessário. Às vezes sim. O fórceps não está em desuso. E o seu médico deve conversar com você sobre fórceps, ainda mais se você visa um parto normal. Muitas vezes um bebê que já está no canal de parto, quase nascendo, e entra em sofrimento, eu tenho alguns segundos para tirar aquele bebê, senão a falta de oxigênio pode dar algum problema. E é muito mais rápido eu colocar um fórceps e tirar esse bebê do que eu levar o paciente para uma sala de cirurgia, abrir a barriga e tirar por cesariana. Então o fórceps, quando bem indicado, ele salva vidas. Ele é muito usado, sim, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Ótimo. E aí falando também do... Fórceps não machuca o bebê. Estou lendo ali se machuca o bebê. Não machuca. Se fizer o fórceps machucou o bebê, é porque o fórceps foi mal colocado. O fórceps, quando é bem locado, ele não machuca absolutamente nada do bebê. Às vezes o que fica é uma marquinha bem de leve aqui na testa dos dois lados, que em 48 horas desaparece. Se machucou, se teve fratura, se teve qualquer coisa, é porque foi mal aplicado. Aí é um problema do profissional e não do fórceps. E eu vi assim, perguntando de cabeça defletida se é a indicação de cesariana, muitas vezes defletida de segundo grau, é porque não basta o bebê estar de cabeça para baixo para nascer, gente, tem que estar com uma angulação certa. Às vezes o bebê ele tá virado com o rostinho dele pro canal de parto, e aí não nasce. Então nesse caso sim é uma indicação de cesariana. Existem algumas indicações claras, cesariana. Muita gente pergunta pra gente, a gente gosta de parto normal, a gente adora, a gente estimula o parto normal, muita gente perguntou se a gente cobra disponibilidade de parto normal. Não, a gente não cobra disponibilidade de parto normal. Quando os pacientes vêm pra gente para fazer o pré-natal, é dado o valor do parto, independente se vai ser parto normal ou cesárea. Para nós tanto faz se eu vou ter que fazer uma cesárea em 1 hora ou se eu vou ter que ficar 12, 15 horas lá acompanhando o trabalho de parto. Não importa. Até porque a gente sabe que, por exemplo, tem pacientes que o parto é induzido ou que entra em trabalho de parto, é normal ficar lá durante horas e no final, por algum motivo, precisa ser cesariana. Então, pra gente não importa o tipo de parto, importa é o nascimento. A gente gosta muito de humanizar. Nós temos na nossa equipe enfermeira obstetra, nós temos doula que acompanha o trabalho de parto junto com a gente. Então, uma equipe multidisciplinar é muito importante. Nem todos os hospitais estão preparados, infelizmente, para um parto humanizado. No último congresso que teve o CIAParto, que foi de parto humanizado, nós compramos as banquetas de parto normal, porque alguns hospitais ainda não têm. Então, quando não tem, a gente leva a nossa, aquela bola para ficar sentado em cima, muitos hospitais não têm, a gente leva a nossa também. Então a gente gosta, a gente estimula, mas se for necessária a cesariana, ela muitas vezes é bem-vinda e vai salvar vidas. E o que a gente prega é nem um extremo do lado de lá e nem um extremo do lado de cá. A gente gosta sim de parto normal, estimula o parto normal,
É, sem sombra de dúvidas, fisicamente, o melhor parto para a mãe e para o bebê, sem sombra de dúvidas. A recuperação é muito melhor, a perda de sangue é muito menor durante o parto normal, a chance de infecção é muito menor, a chance dela conseguir o aleitamento mais rápido é maior, porque quando o parto é normal, as contrações do útero vão dando sinais para o cérebro de que esse bebê vai nascer, logo já vai começando a produzir o leite. Então, muitas vezes a cesariana agendada é ruim por causa disso. Em alguns casos, ela pode ser salvadora e necessária. Mas se vai ser cesárea, às vezes é importante o bebê dar sinais de que quer nascer. Então, por exemplo, um bebê numa situação transversa, que dificilmente pode nascer por parto normal, é importante a bolsa estourar, ou a mulher ter um pouquinho de contração para esse estímulo inicial já vai fazer diferença para ela e para o bebê. Quando a gente nasce de parto normal, o bebê tem menos problemas respiratórios, tem uma série de vantagens em cima da cesariana. Mas, se a cesariana for necessária, ela deve ser feita. A gente é a prova viva. 2 obstetras, né, casa de ferreiro, espeto de pau, teve que ser cesariana. E a Erika chegou a romper bolsa, entrou em trabalho de parto, mas infelizmente não deu. Entrou em sofrimento. Então, nós não somos extremistas, isso que é o principal. E acho que nenhum médico deveria ser. Muita gente coloca, mas os médicos não querem fazer parto normal, pois não tem tempo, não tem disponibilidade. Isso vai de cada médico. A gente tem uma conduta nossa. Quando nossas pacientes entram em trabalho de parto, quem é paciente nossa sabe, deve ter paciente nossa seguindo. Muitas e muitas vezes a gente desmarca a agenda, a gente liga para a secretária e fala, desmarca a agenda de hoje, remarca as pacientes. Porque alguma paciente entrou em trabalho de parto, a gente vai lá acompanhar, vai partejar. Às vezes a paciente chega no limite do tempo de gravidez e não entrou em trabalho de parto, a gente interna para indução. A gente faz indução se for necessário, se a mulher puder, né, tiver as indicações de indução, a gente induz o parto normal também, se for da vontade dela. Olha bem o que eu estou falando, se for da vontade dela. Quem tem que decidir tudo isso é a mulher junto com o obstetra. Nunca o médico vai impor a opinião dele, nunca. Ele vai dar as opções e a mulher junto com ele é que vai decidir o que é melhor para mim. Vale a pena eu induzir? Não vale? Vou fazer uma cesárea? Não vou? Vou fazer o parto normal? Não vou. Eu vi que muita gente está perguntando se quem teve cesárea pode ter parto normal. Pode, gente. Não tem o menor problema. O ideal é esperar pelo menos 18 meses entre um parto e outro. Por que isso? Quando a gente faz uma cesariana, a gente corta o abdômen em 7 camadas. E essas 7 camadas que são abertas durante a cesariana depois são fechadas. São dados pontos por causa disso. O ponto do útero, se logo em seguida a mulher tiver uma gravidez, o útero ele começa a crescer e existe o risco desses pontos eles abrirem durante a gestação. Dá uma rotura uterina, o que pode levar à morte imediata do bebê e inclusive morte da mãe. Então por isso que é o ideal esperar pelo menos 18 meses entre um parto e outro. Mas é totalmente possível uma mulher ter uma cesariana e depois ter um parto normal. Eu vi muita gente perguntando, parto pélvico, o bebê está sentado. É indicação de cesárea? Não é indicação de cesárea. Nasce muito parto pélvico. Eu já fiz muito parto pélvico na época lá do Hospital do Grajaú, lá da residência, da faculdade. Muito parto pélvico. Lógico, é um trabalho de parto um pouco mais arrastado, é um parto mais difícil, requer uma destreza maior do obstetra. Muitas vezes é necessário aplicar um fórceps por conta de uma cabeça derradeira, mas nasce de parto normal. E existe também a possibilidade do bebê estar sentado e fazer uma versão cefálica externa. Então, durante a gravidez, a partir de mais ou menos umas 38 semanas, 39 semanas, se o bebê está sentado, existe uma manobra que nós obstetras podemos fazer, que é conseguir virar o seu bebê dentro da sua barriga para que ele fique na posição cefálica para nascer de cabeça para baixo. Então, tem várias opções que a gente pode lançar mão, tem várias coisas que a gente pode fazer. Não existe uma obrigatoriedade de um jeito ou de outro. Volto a dizer, para nós, humanização chama-se respeito. Conhecer cada paciente, conhecer os limites de cada paciente, conhecer as ansiedades de cada paciente, e em cima disso, junto com ela, conversar e saber o que vai ser melhor. Nós temos pacientes, muitas vezes, que tomam medicamentos controlados, que têm estados depressivos e que estão grávidas. E tem pacientes que não têm condições emocionais, muito menos físicas, de aguentar um trabalho de parto. Muitas vezes essa daí tem uma indicação de você fazer uma cesárea por uma questão psicológica. É uma indicação psicológica, não é uma indicação física. Então é muito variável a indicação de ser cesárea ou parto normal.
Lembrando que, como a gente sabe, a gente estuda o quanto as emoções influenciam, então não adianta a mulher querer o parto normal e esse parto normal para ela ser um sofrimento, que ela passe o parto xingando. Eu já fiz partos, gente, no SUS, que assim, que eu saí traumatizada emocionalmente, porque a mãe xingava, não queria mais o bebê lá de dentro, eu falava, ai, arranca essa coisa dentro de mim. Gente, um parto normal nessas condições só vai fazer mal. Então a mulher, ela tem que estar preparada, por isso que vocês têm 9 meses para se preparar fisicamente e emocionalmente. E lembrando que o nome é trabalho de parto. Realmente ele dá trabalho. E a mulher, ela precisa estar preparada para isso. A mulher tem como aguentar sim um trabalho de parto. Existem mecanismos para aliviar a dor. Nem sempre é necessário fazer analgesia, só se a mulher quiser. Porém, existem opções. Então, dentro das opções, você tem que escolher aquilo que combina mais com o seu perfil, aquilo que te deixe mais à vontade e que faça curtir o momento. Porque também nada vai adiantar você ter um parto normal, sem anestesia, sem nada, e ficar gritando, urrando de dor e se passando estresse pro bebê nesse momento. Então tem que ser um parto, claro que pode ter dor, mas que seja algo controlado, que a mulher tenha um empoderamento, que ela saiba aquilo que ela quer e ela esteja disposta a passar por aquilo, sem se sentir agredida, sem se sentir achando que estão fazendo alguma coisa que ela não queira. A gente tem que tomar muito cuidado com as indicações de parto. Obviamente, o parto normal deve sempre ser estimulado. Agora, tem muitas variáveis, tem muitas maneiras. Por exemplo, eu fiz um parto recentemente, faz umas 3 semanas que a gente fez, que um parto